Hello, pessoal! Muito boa tarde a todos! Estamos começando mais uma live dos nossos encontros, das nossas tardes maravilhosas que a gente tem vivido juntos aqui no Instagram. E hoje eu vou trazer uma convidada. Hoje não é o Felipe, hoje é uma convidada muito especial. Vou chamar ela aqui. Um papo muito importante para você que está construindo seu negócio digital. Hoje a gente vai ter uma conversa muito importante. Olha ela aí! Bem-vinda! Obrigado, boa tarde, obrigado pelo convite. Essa é a minha amiga. Nossa, que amizade maravilhosa que a gente tem juntas. E é a Roberta, uma psicóloga. Você é especialista mais na área infantil, né, Rô? Eu tenho especialidade Mas na infância e adolescência e na saúde da família também. e a gente conversa muito sobre essas questões emocionais no desenvolvimento do nosso negócio digital, né? As questões que não envolvem só a técnica de vendas, que a gente tanto fala aqui, a oferta, a copy, o tráfego, o número. A gente também tem que cuidar da nossa mentalidade, a gente também tem que cuidar do nosso coração, a gente tem que cuidar do nosso ambiente. E muitas vezes a gente começa o nosso negócio, às vezes, num ambiente em meio ao caos, né? A gente fala muito isso aqui. Quantas pessoas falam, né? Nossa, a gente está vivendo um caos e eu tenho que começar o meu negócio. Ou às vezes está passando por uma situação, uma fase extremamente complexa na vida e não consegue lidar com aquilo e com o negócio ao mesmo tempo. Então, hoje a gente vai aprofundar, vamos ter uma conversa bem profunda aqui. Eu já falei para ela que ela é uma expert em ouvir. E eu sou uma. Eu falo. Então eu falei pra ela assim, pelo amor de Deus, você fala, me ajuda. Porque A é um fala é dom, uma né? necessidade, né? A É escuta é um um dom. dom. É um dom de quem é psicólogo é ouvir, né? E você É tem esse dom, ouvir. amiga. Meu Deus do céu, meu Deus. Então a gente vai falar agora. E eu queria começar falando um pouco de rotina, né? Rotina com filho, rotina em casa, rotina que tá de cabeça para baixo. Eu queria falar de rotina complexa, de ambiente familiar complexo, como que a gente lida no ambiente familiar complexo, onde a gente não tem apoio, ou onde a gente não tem ajuda, ou onde alguém às vezes coloca a gente para trás. Eu queria aprofundar nisso. E uma coisa que você fala, que para mim, assim, pelo fato da gente conviver de uma forma muito próxima, eu estou aprendendo muito, é a questão da importância da gente se comunicar dentro de Uhum. casa, né? E eu passei um período da minha vida que eu passei até, eu tive fobia social. Eu não queria ver gente, eu não queria me comunicar com as pessoas, porque todo mundo que eu me comunicava não dava, não me apoiavam no meu negócio digital, né? Então, e aquilo me deixava eu pessoalmente muito mal, né? Uhum. Então, aquilo com o tempo eu fui parando de me relacionar com gente. E eu cheguei a achar que gente só me fazia mal. E aí foi aí que eu falei assim: ah, eu vou trabalhar agora como afiliada, eu vou trabalhar com marketing digital, vou aprender a fazer minhas vendas e não vou ter mais que lidar com gente, só vou ter que lidar com máquina. Olha o nível da fobia, né? E como é que é essa questão, assim, Rô, você fala tanto de acordo, o que são esses acordos? Como é que a gente chega numa. Como é que a gente para pensar nisso? Porque eu nunca tinha pensado, né? A gente conversando assim, antes de te conhecer, eu nunca tinha parado para pensar em acordos. Eu nunca tinha Uhum. parado para achar que isso era uma coisa que estava plausível na minha vida, ou que isso interferir positivamente ou negativamente na minha vida. Por que você fala tanto disso? Qual que é a importância disso no dia a dia de qualquer ser humano, né? Principalmente que está começando um projeto novo. Sim, eu digo que o acordo ele é bom para qualquer tipo de relacionamento. Tanto na sua vida com o seu parceiro, com os seus filhos, com amigos, porque aonde tem acordo, tem uma diminuição do estresse, né, de conflitos. Então, se você entra num acordo com a sua família e tá tudo certo, eles já vão saber, bom, a Cris de 7
a meio-dia ela está gravando. À tarde, ela tira 2 horas para poder ir para academia, para poder cuidar do corpo. À noite, quando a filha chega, ela tira 1 horinha de tempo de qualidade com a filha. Então, você vai criar uma rotina e nessa rotina você vai criar acordo com as pessoas que estão envolvidas, E né? aí eu acredito que um dos grandes problemas é a gente não cria acordos e a gente não se comunica. E quando a gente se comunica, a gente se comunica a gente vai guardando, 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 vivendo uma situação. E quando a gente vai se comunicar, a gente se comunica de forma, às vezes, extremamente agressiva. Uhum. Então, Comunicação violenta, né? Que chama, né? Hoje, um dos maiores problemas que nós temos é a falta de comunicação ou a comunicação de forma equivocada, né? Disfuncional, que gera conflitos em todos os ambientes. Então, se você se comunicar de forma autoritária no seu ambiente de trabalho, você vai gerar medo, receio, né? Das pessoas chegarem até você. No ambiente familiar, a mesma coisa. Então, nós temos a comunicação assertiva. Você vai falar tudo, mas de uma forma Harmoniosa, né? harmoniosa, tranquila. Você vai passar o que você quer, mas as pessoas vão entender o recado, mas você não precisa agir de forma, falar de forma autoritária, né? Então, existe a forma correta de falar. Então, hoje eu vejo que as pessoas pecam muito nisso, ou às vezes nem se comunicar. O seu parceiro não vai saber o que você está sentindo, as suas emoções, o que passa na sua cabeça. Você precisa se comunicar, você precisa falar com ele, né? Ou com ela. Então, a comunicação é importante para tudo, né? Até para, se você tem filhos, para os seus filhos entenderem que a comunicação faz parte do seu âmbito familiar. Os seus filhos poderem ter acesso a você, né? Eu faço isso, eu tenho feito, né? Porque é um hábito que a gente tem que construir, né? Eu converso muito com a Alicia, minha filha, e ela tem 4 anos. E quando a gente tem um bebê, ou a gente tem uma criancinha de 2, 3, 4 anos, ou até às vezes adolescente, a gente não tem a noção que eles vão entender o quanto que eles entendem. Uhum. Então, às vezes, a Alice chega aqui e eu falo assim, filha, a mamãe tá trabalhando. Filha, a mamãe... Daqui a pouco a mamãe vai lá e a gente vai brincar juntas, tá bom? Uhum. E aí ela fala assim, mas eu posso trabalhar com você? E ainda, entendeu? É aquele acordo que ela ainda fica tentando ali comer pelas beiradas, né? E aí eu falo assim, filha, mas isso aqui é trabalho de adulto agora da mamãe. Quando puder trabalhar um pouquinho de criança, a gente vai trabalhar junto. E eu vou construindo esses acordos com ela de uma forma que ela entenda. Também que a gente também tem que se fazer entender, né? Uhum. E aí, esses dias eu te contei, né? Porque a gente sofre muito hoje com isso aqui. Isso aqui é bom, mas ao mesmo tempo é uma praga, né? E aí, esses dias a gente tava no sofá vendo um videozinho no YouTube. E aí eu tava sentada abraçadinha com ela, assistindo um vídeo no YouTube. E o meu celular tava em cima da mesa de jantar. Pois ela levantou, foi lá na mesa, pegou o celular, veio, me entregou, falou aqui, mamãe, toma. Rô. Sabe quando você falei, nossa, eu levo um... Não, eu falei assim, não, filha, mas a mamãe não quer isso. Não precisa agora não, pode deixar ele guardadinho lá. E aí ela foi lá, não, mãe, pode ficar com o celular, fica aí com o celular que daqui a pouco você vai usar. E é muito sutil, né? Às vezes, a gente não percebe que a gente está usando o nosso tempo de qualidade de forma errada, com baixa qualidade. Uhum. E isso gera o quê? O fantasma da culpa, né? É aquela culpa que a gente estava conversando aqui. Às vezes você está trabalhando muito, aí você está se sentindo culpado por estar trabalhando muito e não tá com seu filho, não tá com sua esposa, não tá com seu marido, não tá com sua mãe, ou não tá visitando a sua família, ou não tá vivendo ali socialmente. E às vezes você está lá com a sua filha, com seu filho, e você tá com a cabeça assim, nossa senhora, eu tenho que estar eu tenho que trabalhar, meu Deus, eu preciso trabalhar. E aí você fica vivendo nessa bomba de conflito.
Eu até tirei uma frase exatamente sobre a culpa, porque isso os pais trazem muito, né? De se sentirem culpados, de trabalhar o dia inteiro, e não ter tempo. Isso é um assunto muito que chega muito pra gente, né? E, na verdade, o sentimento de culpa faz tirar a emoção do momento presente. Então, o que eu converso muito com os pais é o seguinte: na hora que você estiver com seu filho, esteja por inteiro. Se você tem dificuldade, eu falo que tudo é um treino. A gente tem dificuldade de se desconectar, principalmente você que trabalha, né, no marketing digital. Nossa. É difícil. Então, assim, é um treino mesmo. Então, se você tem dificuldade, por 15 dias, deixa o celular carregando no modo silencioso e vai estar inteiro para o seu filho, ou para o seu marido, ou para sua esposa. E não tá relacionada à carga horária, né, Ru? Não, A gente correlaciona, meu Deus, eu tenho que ficar a noite toda, ou a manhã toda, eu não fiquei não. nada. Às vezes é meia hora, 15 minutos que você ficou mais junto, Uhum. abraçado, conversando, né? Expressando as suas emoções, às vezes fazendo um carinho, às vezes perguntando como é que foi o dia, às vezes perguntando se Isso aí. né, o brincando, um joguinho, que às vezes a gente não tem paciência. Eu não tenho muita paciência para sentar no chão e ficar jogando joguinho com a Alice. Eu não. Isso. Mas aí você vai perceber o que você gosta e que a Alice também gosta. E às vezes a gente realmente tem que abrir mão também do nosso gostar. Como o tempo é Isso. dele, vamos falar assim, minha filha, hoje você quer brincar, hoje você escolhe, amanhã vai ser a mamãe que escolhe. Então, o acordo também é isso, né? Hoje eu tô tão cansada que nós vamos botar um filme para ver juntas. Amanhã Uhum. você escolhe um jogo e nós vamos brincar. Eu sei que a Alice gosta de quebra-cabeça. Nós vamos montar um quebra-cabeça juntas, ou um jogo da memória, enfim. Não, Então, assim, a gente senta para montar quebra-cabeça. Cara, eu fico assim procurando as peças, né? Enquanto eu tô procurando uma peça, ela já botou 10. Mãe, não é essa uhum, daí não. Às vezes eu tô tentando encaixar uma peça, ela não, mãe, não é essa daí não, é essa daqui. Eu falo assim, nossa, impressionante. E essa questão de você saber fazer esse acordo, saber que a pessoa que você está fazendo esse acordo se fazer entender nisso, né? Seja uma criança, seja alguém da sua família, você falar, olha, a gente não está se expressando mais, a gente não está conversando mais, a gente não está tendo uhum, conversas difíceis, principalmente, porque às vezes você está querendo, começando o seu projeto digital, e muita gente começa sem o apoio dentro de casa, assim como eu comecei sem o apoio dentro de casa. uhum, E às vezes a gente. Só que chegou um certo ponto que eu fiquei me perguntando: para que eu quero o apoio? Por que eu preciso desse apoio? Eu preciso desse apoio? Se eu não tiver esse apoio, tá tudo bem? Porque eu me coloquei no lado e disse, tipo assim, eu também tenho que forçar as pessoas a me apoiarem o tempo todo nas minhas decisões. E era assim, basta entender e, e às vezes não julgar ou não criticar, já tá de bom uhum, tamanho. E uhum. eu vou procurar o apoio na minha tribo, no digital, que é onde eu consigo achar as pessoas que estão querendo também, que estão falando a mesma A língua, né? mesma língua. Então, essa questão da gente buscar o apoio das pessoas, mas a gente entender que ninguém é obrigado a apoiar a gente em tudo, não, gente. Ninguém. Para de forçar você querer esse apoio. Para de forçar você querer o apoio que a outra pessoa te apoie. Para de forçar. A gente não tem, sabe? Não, não, a gente não necessita tanto assim. Ou a gente pode conseguir esse apoio na rua, em outras tribos. Eu consegui o meu apoio para o meu negócio digital na internet, seguindo pessoas que falavam os temas que eu gostava e passando a ouvir essas pessoas. Isso aí, que falavam E a sua dentro de língua. casa, e aí, sabe o que a gente corta quando a gente começa a pensar assim? Você corta aquela guerra dentro de casa. É Você nisso que corta eu ia aquele chegar, porque muitas peso. pessoas vão falar, mas isso é dentro da minha casa, é com meu marido. Então, assim, é tudo. Muitas vezes a sua esposa ou seu marido não vai aceitar, vai ter aquela resistência, mas mais uma vez eu falo de acordo, é você explicar para ele a importância disso para você, sabe? O que eu falo também, as pessoas não são obrigadas a ler o que você
tá Tá pensando. É pensando. importante você falar. Ó, isso aqui Se é a importante gente para tem, mim. Eu se a tenho um gente tem projeto. dificuldade de É, expressar as nossas emoções, imagina a pessoa ter que adivinhar. e tudo que é novo cria uma resistência do outro. Poxa, será que ele vai deixar de estar comigo para poder estar ali? Será que ela vai deixar? Entendeu? Cria essa resistência. E quando ele vai vendo os seus comportamentos, que você está ali realmente, que aquilo é importante, que você está construindo algo, o apoio, a aceitação, e vai vir de forma natural. Então, muitas E eu vezes a falo pessoa assim, é muito imediata. Hoje em dia, assim, eu vejo aqui com meus pacientes, com as crianças principalmente, é tudo para ontem. Então, nós pais somos também culpados disso, né? Muitas crianças, muitos filhos falam, mas não tem nada para fazer. Ok, então não faça nada. O momento do nada, de você criar, de você inventar. Então, essa questão também do imediatismo, de você querer, calma, mostre para ele que é importante e ele vai aceitar, ou ela, em algum momento, né? e tem É um uma coisa processo. que. O importante é manter a paz no lar. E Por quando a gente isso, fura os acordos? fazemos novos acordos. Falamos, É. ó. Por exemplo, você me colocou até uma situação com a Alice, de que você prometeu de almoçar com ela e não conseguiu parar de gravar e almoçar. É acabar a gravação, falar, minha filha, às vezes ela não vai nem te cobrar, porque ela estava brincando e esqueceu. Mas como foi um acordo, é importante você falar com ela, minha filha, eu não consegui parar para almoçar com você, porque a mamãe estava gravando, né? Estava trabalhando e não consegui. Mas amanhã ou à noite nós vamos jantar juntas. Então, assim, é você explicar o porquê e tá tudo certo. E aí ela vai para a escola e eu não fico a tarde inteira com culpa, né? É o que eu É falei. a O importância do sentimento de diálogo. culpa é isso aí. A Aí, se você tá com gente, sentimento de culpa, você não consegue nem produzir no que você precisa. E você fica com esse sentimento. a gente não está conversando, a gente está guardando as coisas. A gente está guardando, a gente está num mundo onde a gente não está tendo diálogo. E os diálogos, quando tem, são diálogos onde fica um citando o outro e julgando. São Uhum. diálogos de Acusando, com julgamento. acusação. A gente tem que aprender, isso é um exercício que eu busco muito, a fazer diálogos harmoniosos, diálogos desarmados, Uhum. diálogos leves, chamar a pessoa para conversar olho no olho, ter aquele momento onde está junto, onde abraça, onde você, às vezes, resgata um momento que há anos você não vive com a sua esposa, com o seu marido, com o seu filho. Às vezes, fazer uma pergunta que há anos você não faz. Como é que foi seu dia hoje? Você quer fazer alguma coisa no final de semana? Olha, essa semana eu estou trabalhando demais, mas você quer fazer alguma Uhum. coisa no final de semana que a gente possa se programar e eu consiga tirar um Uhum. tempo para fazer? Teve um comentário aí no que eu li que a mãe, né, falou que não está conseguindo mais ter comunicação, né, com o filho. E isso é para tudo. Se você passa um dia, você não conversa, passa dois, você não conversa, e assim vai indo, isso vai naturalizar, vai normalizar na sua casa a falta da comunicação, do diálogo. Então é exatamente isso, você tomar consciência, poxa, quanto tempo que eu não converso com meu filho? Às vezes eu não sei nem o que meu filho está sentindo, o que ele está passando, como é que ele está indo na escola, como é que estão né, quem são os amigos. Então é a hora de você tomar de consciência e falar, poxa, agora eu vou resgatar, eu preciso resgatar um pouquinho isso. Eu já falei até sobre isso, sobre prioridade. Qual é a sua prioridade no momento? Né? Seu filho de repente está precisando de você, bom, resgata. Não existem prioridades. Quando é mais de uma, deixa de ser prioridade. Se hoje é o seu filho, resgata ele. Tenha isso como prioridade. Hoje eu vou tirar esse tempo para conversar com meu filho. Hoje eu preciso me focar no meu trabalho. Hoje meu foco é esse. É o meu trabalho, eu tenho um lançamento, eu preciso produzir, então eu estou focada nisso. Só que as pessoas que estão com você, a sua família, seu parceiro, seus filhos, eles precisam saber o que está passando na sua cabeça. Mais uma vez, a comunicação. O que está gerando conflitos nos lares é a falta dela. De você se comunicar, de você dizer o que pensa, o que sente.
E vai passando os dias e você vai esfriando, vai se distanciando do seu marido, do seu filho. E aí? O Agora, o que que resgate. acontece? Tem uma coisa que acontece muito com a gente que tem filho, principalmente está aí na luta, no trabalho, ou para quem às vezes trabalha fora e nem tem filho, mas tem um relacionamento. E às vezes não é um Uhum, relacionamento de marido e mulher, ou mulher e mulher, ou homem e homem. Não é o uhum, relacionamento, às vezes é com seus pais, com a sua família, com quem quer que você tenha que se relacionar. Eu falo que hoje a gente está vivendo num mundo onde está existindo muita exaustão física e mental. Então, a maioria das pessoas estão cansadas emocionalmente e fisicamente, uhum. né? E se tem uma coisa que o cansaço aflora, são as emoções negativas. Então, a gente fica mais Irritabilidade. irritada, a gente fica mais mal-humorada, a gente Uhum. fica mais estressada, a gente fica à flor da pele, a gente fica sem paciência para conversar. E a criança às vezes vem, mãe, vamos brincar. E você fala assim, tô cansada. Ai, meu filho, hoje não, hoje não. E o hoje não não é uma forma de conversar, né? É importante a gente. Às vezes eu brinco com o Cleber, meu noivo, eu saio aqui do escritório, vou lá e tá na sala. Eu já chego cantando, né? Ó, sobrou pra mim o bagaço da laranja. Ele fala, vem bagacinho. Porque às vezes você tá o bagaço. Na maioria das... Às vezes não. Na maioria das vezes a gente tá um bagaço. E Quando tá tá tudo certo. começando e tá tudo Você certo. falou com ele que você tá o bagaço, Exato. E eu né? O expliquei, eu problema é quando falei, você mas não eu estou fala. aqui. Eu tô o É, bagaço. Mas tô aqui. Você é. tem Ou, um bagaço. de repente, no dia seguinte, você vai não estar. Você fala assim, ó, acabei de gravar, estou muito exausto, preciso dormir. E tá tudo certo, você se Exatamente. comunicou. O problema é que você acaba de gravar, toma um banho, deita e dorme. Cadê a Dá nem boa comunicação? noite. Nem boa Exatamente. noite. A Vai gente tem lá, né? que a gente tem que aprender a se comunicar, entender os nossos limites, né? Então, cara, e a gente que tem filho, às vezes a gente não tem opção a não ser lidar com ele no formato bagaço, no formato cansada, exausta, Uhum. exaurida, irritada. Você chega aqui para fazer um negócio, dá tudo errado, e aí o seu filho chega todo alegre, querendo brincar com uma energia lá em cima, que as energias não acabam, que eu nunca vi um negócio daquele. E Uhum. você fica ali, como é que você lida com essa irritabilidade do mundo, com essa irritabilidade das pessoas, com a falta de paciência que a gente tem? Eu me incluo nisso, tá? Não tô. É uma luta diária que a gente É. vive para você manter o equilíbrio. Só que hoje eu vivo menos cansada do que antigamente, mas só que no começo da minha jornada, meu Deus, eu era uma múmia ambulante. Era uma múmia ambulante. Eu vivia em sobrecarga. E tem muita gente que está vivendo essa sobrecarga. Às vezes você está vivendo essa sobrecarga. E ó, eu fiquei anos vivendo em sobrecarga. Anos, anos. E foi muita conversa interna para conseguir, dentro dessa sobrecarga, desenvolver resistência. Resistência física, resistência emocional. Aguentar mais um pouquinho. Ir 10 Uhum. minutos a mais, né? Porque a gente tá exausto, tá todo mundo cansado, porque o mundo tá exigindo demais a gente. É natural, né? As coisas estão mudando, a gente está tendo que virar multitarefa, sim. E aí, o fato de uma coisa que você fala muito, reconhece o seu bagaço, reconhece o seu cansaço, Uhum. conversa com as pessoas que você está se relacionando, conversa consigo mesma. Quanto tempo, às vezes, você se deixa de lado, você não fala com você mesma. Uhum. Você não desabafa com você mesmo, você olho no olho. Eu estou. Quantas vezes, gente, já falei milhares de vezes para mim mesmo. Hoje eu estou pó. Sabe o que é o pó? O pó. Eu estou o pó, o bagaço. Eu sentava para trabalhar. Ia. Eu falava assim: eu reconheço, mas eu preciso Uhum. desenvolver um pouco mais de resistência. Que resistência, Cris? Física, para eu aguentar ficar mais meia hora que dei sentada. Uhum. Emocional, para eu aguentar olhar para isso aqui mais um tempo sem saber direito o que eu faço, tendo que descobrir as coisas e aguentando. E isso faz parte da nossa performance do dia a dia, em tudo que a gente faz, né, Rô? Se a gente não está atento a esses diálogos com as pessoas,
O Kleber fala que eu sou. Ele olha pra mim e ele já sabe. Você tá. O que que você tem? Uhum. Né? E quando as pessoas perguntam assim pra gente o que que você tem, automaticamente você fala assim, nada não. Nada Ah, os não. problemas aqui. Aproveita a oportunidade. Quando alguém falar assim, ó, o que que você tem, você fala assim, vem cá que eu vou sentar. Agora você vai fazer papel de psicólogo, eu vou desabafar. Mulher tem muito isso, né? O marido pergunta, o que você tem? Nada não. Já Aham. sabe que tem alguma coisa, né? Então, é exatamente isso, gente. É muito importante a gente se reconhecer, sabe? Se autoconhecer e gritar, às vezes, eu preciso de ajuda. Vai ter um Nossa, momento que você não vai dar conta, então fala, cara, eu preciso de ajuda. Ou uma é. terapia, ou, sabe? Você precisa, ou vai na casa de um amigo, ou toma um café, tira um momento para você. A Porque mamãe, tem. a mamãe, ela fala assim, a Cris, eu não me preocupo. Aí o povo fala assim, por quê? Aquela lá, antes dela tá precisando de ajuda, ela já tá pedindo ajuda. Ela já tá É. ligando para mim, liga para um, liga para outro, já pede o outro, me ajuda aqui, me acode lá. Então eu não me Uhum, preocupo. Se ela não falou nada, é porque tá tudo bem. tá tudo bem. Porque eu falei, cara, e isso veio que eu fiquei viúva muito nova. E quando eu perdi meu marido e eu me vi naquela situação com a minha filha, né? 3 meses. Assim, foi de um dia para o outro, o mundo veio na minha cabeça. Desabou. Desabou tudo. Isso acontece com muita gente, muitas pessoas nesse período de pandemia, né? A gente perde as pessoas. Muita gente perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu o filho, perdeu o marido, perdeu gente. E imagina, eu recebi muitos relatos de alunos falando isso, sabe? Cris, eu perdi minha mãe e eu não estou conseguindo tocar o curso, e o que que eu faço? E a minha resposta é: faz no seu tempo. Uhum. Você Respeite o fala seu muito isso. luto. São lutos, né? Muita gente. É questão de. Nessa pandemia teve muita separação, né? É, Casais se divorciando e perdas, né? Então, os dois não deixam de ser lutos, né? Que a pessoa vai passar, é um processo, o luto tem fases, é importante você respeitar. Vai ter um momento que você não vai querer fazer nada, né? Você não vai estar preparada para poder, ok. Mas tudo tem um tempo. Se você vê que isso está indo além, busque ajuda, né? nossa, Porque foi o que eu mais fiz. As pessoas falam, como é que você deu conta de, né, ficar viúva e com filho, e construir, fazer seus negócios, tudo? Eu falei, eu pedi ajuda. é. Eu pedi ajuda para a família, eu pedi ajuda para amiga, gritei minhas amigas tudo, saí pedindo ajuda, até para quem eu não conhecia direito, eu saí pedindo ajuda. Eu não queria Uhum. nem saber quem era. Ah, não Não conheço, foi tem problema, me importante para acode aqui que eu você? tô na merda. Não fez a Cara, diferença para você nossa, passar por isso? nossa, é impressionante. E uma coisa sabe uma coisa que eu falo? Às vezes essa questão de ajuda é você construir a sua rede de apoio. E a nossa rede de apoio, às vezes a gente justifica o fato da gente não ter uma rede de apoio. Por exemplo, tem muita gente que fala assim: ah, mas eu não tenho quem me ajude. Construa a sua rede de apoio. Como é que Uhum. você constrói a sua rede de apoio? Se prestando também a. Teve uma seguidora uma vez que perguntou assim: Cris, você tem babá? Eu falei assim: eu tenho. Eu tenho condições de ter uma babá para me ajudar com a minha filha? Eu tenho. Pois é, mas eu não tenho. Aí eu comecei a falar assim, cara, o que eu faria se eu tivesse no lugar da pessoa? Esse é um exercício bem delicado, né? De como é que você tá. Se eu não tivesse condições nenhuma, fosse eu e minha filha, eu ia buscar, como que eu ia buscar construir uma rede de apoio do nada? Vamos supor que só eu e ela, eu chego numa cidade, não tem amigo, não tem ninguém e tal. Como é que eu construo isso? A gente primeiro tem que ter essa percepção de que você quer construir e não ficar falando que não tem, Uhum. né? Eu acho que isso é uma coisa. Cara, eu tenho que construir. Eu tenho que construir. Eu lembro quando eu mudei para Vitória, eu não conheci ninguém aqui. E olha a rede de apoio que eu já tenho aqui hoje.
né? Eu não conhecia Você precisa ninguém. sair do lugar, se movimentar para que essa rede aconteça, né? Exatamente. E aí, às vezes, você vai identificando o que eu ia fazer. Eu ia ver quem tem filho perto de mim, assim, tal. Uhum, Construir uma amizade, às vezes, com aquela pessoa. E aí você pode entrar em acordo. Por exemplo, sei lá, igual a gente tem as nossas filhas gostam de brincar. Vamos supor que é nós duas nessa pindaíba aí. A gente não tem ninguém para se uhum, ajudar. É só nós duas, a gente não tem ninguém para se ajudar. Aí você, sei lá, eu ia chegar assim, Rô, eu fico com a Maria e com a Alice à noite, dia sim, dia não, 2 horas. E aí no outro dia você fica com a Alice e com a Maria 2 horas. E aí eu tô tendo 2 horas. Então, uhum, do nada, eu construí 2 horas que eu tenho ali apoio. Então, daqui a pouco, a gente tem que estar atento àquilo que a gente precisa fazer e não os recursos que a gente não tem, né? Então, cara, e aí a Rui fala, uhum. pô, super top, porque eu também tô precisando de um tempo aqui para fazer meu negócio, Sim, né? isso Então, aí. assim, a gente tem que buscar os recursos. Às vezes é a nossa família, às vezes é a minha mãe, que eu chego, mãe, será que toda segunda-feira, de tal horário a tal horário, a senhora pode ficar com a Alice para mim, Uhum, né? Pai, será que no dia tal, de tal horário a tal horário? Amiga tal, será que você acha da gente. Como é que tá a sua rotina aí com a sua filha? Sabe o que eu tava pensando? Eu tava pensando em XYZ. De repente, você leva para passear num dia e aí eu levo para passear no outro dia e aí você vai. Entende, uhum, gente? Então, a gente tem que ser, assim, às vezes a gente se sente muito sozinho porque a gente tá sentado naquela. A Paula Abreu fala assim, né? Você tá na merda quentinha. Eu tô na merda, mas tá quentinho. Então, às uhum. vezes, a gente tem que sair, mesmo estando na situação difícil, e buscar construir uma rede de apoio. Nós somos seres humanos precisam de outros seres humanos. Por mais sozinhos que a gente se considere, por mais, às vezes sabe, uma situação extremamente difícil, a gente precisa construir. Porque se a gente não tem ajuda das outras pessoas, o fardo é muito mais pesado, né, Ru? Muito mais pesado. Então, faz toda a diferença até para a sua saúde mental, senão daqui a pouquinho você não vai estar conseguindo, você não vai dar conta nem de ser mãe, nem de trabalhar, nem de nada, porque você não vai estar bem. Então, é Eu, importante, eu acho que né? os maiores crescimentos pessoais, espirituais que a gente tem é a gente aprender a pedir ajuda. É a gente aprender a pedir ajuda. É a gente É, aprender a falar. é É o a que gente é o que eu botar para falei. fora. Ninguém vai adivinhar que você está precisando de ajuda se você não falar. Agora Em imagina casa um é a mesma cenário, coisa. uma coisa que eu queria ver. Por exemplo, tem muita gente também que vive hoje num ambiente familiar pesado, sem apoio, sem Uhum. ajuda e quer falar, mas toda hora que fala leva uma raquetada, é rebatido. Como é que sai desse ciclo? Tipo, eu mesmo, quando isso acontecia comigo, eu entrava ferro e fogo, eu entrava na briga. E isso me atrapalhou muito. Aí chegou um certo tempo que eu comecei a me afastar. E aí? E aí eu me senti extremamente sozinha, né? Mas aí eu comecei a falar assim: mas por que eu tô. Entendeu? Eu transferi o negócio para mim. Por que eu estou cobrando que essa pessoa me apoie tanto assim? Uhum. Qual a minha necessidade, né? O porquê que eu preciso Poxa, tanto? é injusto também eu querer que a pessoa me apoie, me apoie, me apoie, me apoie, me apoie, me apoie. Caraca, não, nem sempre vai dar match, né? Vai dar liga ali os Uhum. dois. É, é, acho que já até comentei com você. Existem duas situações. Vamos falar do digital, né? Uma é quando você já está
né, num relacionamento e você quer mudar, às vezes não é nem pro digital, quer mudar, quer fazer alguma outra coisa. Então aí, né, precisa do diálogo, da conversa, né, de você estar explicando que isso é importante para você, que, né, enfim. E existe o outro caso de você estar sozinha e quando você vai conhecer uma pessoa, essa pessoa já vai entrar na sua vida, né, que agora, né, foi no seu caso, já entrou na sua vida sabendo, essa sou eu. Né? Então, existem duas situações. Quando a pessoa vai entrar na sua vida, ela já entra sabendo. Né? A Cris, ela trabalha com digital, de tal a tal hora ela tá, então ela grava, ela, né? A gente já entra sabendo quem é a Cris. Tá quase 24 horas com a cabeça nisso. Isso aí. E quando é diferente? E quando você já está dentro de um relacionamento e decide mudar? E aí, muitas vezes, acontece esse caos, né? Essa energia pesada, porque um não apoia o outro e não, isso não vai dar certo. É o que eu falo, é você, se é isso que você quer, mostre, se comunique, converse, fale, eu quero, isso é importante para mim. Nesse momento, não preciso que você me apoie, mas apenas que você esteja aqui. E isso não vai mudar, eu vou continuar estando para você. Porque às vezes a pessoa acha, que a gente já falou no início, que você vai, que entrando algo, alguma coisa tem que sair, tem que perder. E não. Muitas vezes são somas, né? E eu tenho alguém que me apoia, mas às vezes você não tem. E é mais difícil sim, gente. Né? A gente tem que ter empatia de se colocar no lugar do outro e de falar, pô, é difícil quando você não tem apoio, quando a pessoa não entende. Você Mas tá o que eu falo é o seguinte, cansada, não tem apoio, não tem, cheio de você dúvida. imagina, é Poxa, difícil. Mas a minha eu tenho palavra muito. é não desista. Pensamento, Agora, eu vou pensamento falar. positivo, pense, sabe? Busque algo que vai te energizar, que você vai ficar bem, porque a pessoa vendo você bem, vendo você feliz, isso é, é, vai pegar, sabe? Pega, a felicidade pega. Então ela vai sentir, pô, tem alguma coisa legal aí. Se ela tá feliz, se tá fazendo bem para ela, eu quero entender melhor esse negócio. E aí as coisas vão fluindo. Agora, Rô, uma coisa que aconteceu muito comigo, muito. Porque quando a gente fala assim, se comunica, fala, conversa, e quando eu comecei, na verdade, nem só quando eu comecei, eu sou, de certa forma, uma pessoa muito ingênua. Muito ingênua, no sentido de as pessoas falam as coisas e eu acredito. Uhum. Então, isso e ao mesmo tempo, eu acho que a virtude disso é que eu sou uma pessoa positiva, que acredito nas coisas, que acho que tudo vai funcionar. Cara, o cara vem Uhum. aqui e fala pra mim, um super projeto, isso aqui lá. Eu falo, massa, que top. Tem gente que já olha e fala assim, mas isso aí, isso aqui lá. Mas trem parece meio esquisito. Você não achou esquisito aquele negócio não? Eu consigo agora e falo assim, caraca, que massa, que negócio diferente, interessante, já quero saber. E no meio dessa conversa, desse negócio de diálogo, fala com as pessoas, conversa, eu já me abri demais para pessoas erradas. Mas é muito, assim, ingênua. Eu chegava, contava os meus projetos, os meus sonhos para as pessoas. E às vezes eu falava assim, eu olho para trás hoje e falei, para que eu contei isso para aquela pessoa? Por que eu compartilhei tanta coisa por tanto Uhum. tempo com aquela pessoa que ou pegou aquilo e transformou em alguma coisa negativa, ou desdenhou. Uhum. Então, assim, a gente também tem que ter um limiar de a gente encontrar aquelas pessoas que a gente pode se abrir. E a gente estava conversando aqui em casa esses dias, né? Eu falei com a Rô, falei, Rô, cada dia que passa, eu tenho a certeza que eu não sinto a necessidade de ter infinitas amizades. Aquela que você pode contar mesmo, aquela que você pode desabafar, aquela que vai te botar para frente, Uhum. né? Eu conto a dedo. Eu conto a dedo.
E às vezes eu passei muito período da minha vida sem ter, ou sem achar que tinha isso. E construir. A nossa própria amizade é um exemplo desse, né, Rô? Até pouco tempo atrás eu não tinha você na minha vida. E a gente está construindo isso de forma consciente. E a gente Uhum. consegue construir porque pessoas se conectam com pessoas. Mas, gente, a gente tem hora que a gente é muito ingênuo, a gente sai falando, a gente é muito, né? A gente fala as coisas e compartilha. Como é que a gente lida com isso? É. Porque eu acho que você também tem que estar um pouco atenta a. Eu devo conversar e me abrir, falar dos meus projetos. Só que são duas coisas diferentes, né, Rô? Eu acho que o diálogo dos acordos são diferentes desse diálogo de se abrir, né? São duas Sim. coisas. Às vezes tem isso também. Mas eu já fazia, eu não fazia acordo com ninguém, falava tudo que eu queria fazer para todo mundo que eu via. E isso há Uhum. alguns anos atrás, onde assim, eu fui taxada de doida, meu Deus, essa menina, né? O que Uhum. ela tá falando? Ela acha que isso vai dar certo? É. Ela A acha gen- que isso vai funcionar? a gente tem estudado muito sobre essa questão mesmo de energia, né? De pensamentos positivos, de conexões, né? Com outras pessoas. Então, uma das coisas que eu passo muito aqui para os meus pacientes, uma coisa que eu aprendi também, porque a gente aprende todos os dias, né? Eu tô formada há bastante tempo, né? Preciso vir, não vem ao caso, né? Mas a gente aprende Ah, todos os dias, né? Eu aprendo com meus pacientes, eu aprendo com as mães, eu aprendo com minhas amigas. Então, é um aprendizado diário. E algo que eu passo muito hoje para os meus pacientes é vigie com quem que você conecta, com as pessoas que você se relaciona. Se você quer fazer um lançamento, se você quer focar no seu projeto digital e você vai compartilhar com pessoas que não acreditam nisso, que são céticas? né, céticas, né? Para quê? Você não entende que é um desperdício de energia, até mesmo vai te desmotivar? Então, busque uma rede de pessoas que está com a mesmo pensamento, que tem a mesma vibe que você. E às Se vezes eu é o tô que eu falo. casada, se eu tenho filhos, eu vou me relacionar. É certo ou errado? Não. A pessoa que está solteira é certo ou é errado? Não. Mas se eu tô com um problema no meu casamento, né? Se eu tô passando por um problema, eu vou buscar amigas casadas que estão, né, no mesmo foco de família, buscando, sabe? Então é a gente compartilhar com as pessoas certas. Isso não quer dizer que não tenho amigas solteiras, de forma nenhuma. Mas Até pouco tempo atrás você tinha um. não é? E muito amigas. Só É, que você tem que vigiar o que você compartilha, com quem você compartilha, porque pode ser um desperdício, pode ser algo que vá te tirar do seu foco. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, e né? tem pessoas que a gente constrói para a vida da gente, e eu falo constrói porque amizade, conexão é uma construção que exige dedicação, assim como qualquer relacionamento. A gente construir uma nova amizade exige dedicação, exige você se Sim. mostrar presente ali para a Uhum. pessoa, exige. Só que o retorno daquilo, você percebe o quanto que aquilo retorna para você. Porque tem Uhum. gente, né? Esses dias eu li uma mensagem. Tem gente que você abraça e te reinicia, né? Né? A gente tem muito isso, né, Uhum. hoje? Não, tem hora que eu Muito. falo, Rô, pelo amor de Deus, vem cá, encosta em mim. Só encosta. E É, você também, queria, pelo amor de Deus, eu tomo um café com eu tô aqui, exatamente. ó. É. Então, a gente. O que que acontece? Quando você está atento, você começa a atrair pessoas nessa mesma vibração, e isso faz com que o seu. Eu acho tão bonitinho, o papai ele chama a mamãe de minha companheira de luta. Ai, que Vem cá, minha bonitinho. companheira de luta. Eu acho tão bonitinho isso que a gente começa a construir para a vida da gente essas companhias de luta.
Uhum. Ao mesmo tempo que a gente se diverte e tudo. Só que quando a gente está num momento de dificuldade, gente, a gente está fragilizado. E quando a gente está fragilizado, a gente tem mais dificuldade de fazer qualquer coisa, principalmente em acreditar que alguém vai querer. Muitas vezes eu pensei assim, ah, cara, quem vai querer uma amiga toda ferrada igual eu aqui, não tem nada, tá toda lascada, Uhum. entendeu? Meio na cama aqui em depressão, quem vai querer ser amigo ou se relacionar com uma pessoa assim? Olha Uhum. que pensamento extremamente destrutivo. E as pessoas querem, as pessoas gostam de ajudar as outras pessoas. Então, no nosso dia a dia, que a gente tem que buscar essa evolução constante, eu acho que a evolução constante começa muito da gente estar atento ao nosso eu interior, né? O que que me faz bem? Porque fala a verdade se você não sente que determinada pessoa te faz mal. Ah, gente, tem hora que você chega em determinado ambiente, que você sai daquele ambiente, você tá pesado. Pesada. Ou no outro dia você passa mal, você fala, Você não passa entende, mal, né? você nunca sentiu. Você já se sentiram assim? Gente, você consegue perceber se você tiver um pouquinho de atenção. E tem gente que é mais sensível a isso, né, Rô? Tem gente que é É, muito a gente sensível. se relaciona com pessoas que têm, né? Geralmente tem pessoas. E é legal a gente dar espaço a escutar isso, sabe? A, a respeitar. Isso não quer dizer que aquele ambiente é certo ou errado, mas ele não tá Conectando ali conectando com você. Então, para com que a você vai sua sinergia. insistir, né? Com a sua energia. Então, é isso, é você vigiar, porque isso pode te dar um up, como pode te dar um down. E aí você precisa focar, você tá num projeto, você tá perto de um lançamento. Vigie aonde, o ambiente que você vai estar antes de você lançar algo, tá? Sabe? Porque isso pode te dar uma baixa. E E uma naquele coisa momento assim, você precisa estar se energizando, né? Buscando algo que vai te deixar bem, né? E eu acho que isso, eu queria até que as pessoas falassem, vocês sentem isso? uma coisa, Vocês acreditam nisso, nessa questão de energia, de conexão? Vocês já tinham parado para pensar nisso? sabe, uma coisa que eu estou muito atenta, assim, todos os ambientes onde eu tenho que me justificar muito, não são ambientes propícios para mim. Então, às vezes, eu chegava a ficar, eu chegava a falar que eu tava, ah, você trabalha com o quê? Quantas vezes, né? E enquanto eu não gerava resultado, eu falava assim, ah, eu trabalho na internet. E as pessoas Uhum, falavam assim, ah, mas você faz o quê na internet? Ah, eu trabalho pela internet, eu tenho meus projetos na internet, eu não sabia nem dizer o que que eu estava fazendo. uhum, Ah, mas esse negócio é o que. Sabe quando você percebe assim? E aí, por um momento, eu falei assim: por que que eu tô me justificando tanto? Por que que eu tô tendo que me justificar tanto? Uma coisa é você falar, outra coisa é você falar assim: eu trabalho com a internet, e aí a pessoa fala assim: ah, bacana, legal, né? uhum, Tá crescendo o uhum, mercado, uhum, legal. Agora você tá num ambiente, você falou, aí a pessoa fica, mas quando começa, mas o que você quer lá? Mas o que você quer lá? Mas não quer você quer lá? Você já percebe que aquilo tá te sugando a sua energia, né? uhum. Então, eu acho que a gente tem que estar atento à nossa energia, tem que estar cuidando da nossa energia, cuidando das pessoas que estão ao nosso redor, Uhum. desfazendo, às vezes, guerras estruturais dentro da nossa própria casa, às vezes de anos. A gente tem que aprender a se desarmar, porque a gente se arma o tempo todo. Sabe uma coisa, quando eu estava estudando sobre relacionamentos, eu gosto muito de ler sobre isso, relacionamento amoroso, mesmo agora que estou noivo e tal. E chegou um certo momento que eu tava assim, Rô, eu acho que até eu já falei isso com você. Qual que é o limiar entre o amor próprio e o ego? Porque eu lia e falava assim, não, se o cara não te responder, você não fala mais com ele, é o seu amor próprio, você tem que ser poderosa, você tem que ser Uhum. não sei o que lá. Aí eu olhava assim no WhatsApp, mas tô com vontade de mandar mensagem para ele. Aí eu mandava mensagem, não respondia, aí eu, ué.
Aí você leia outra coisa, não, porque faz o negócio disso de sumir. Eu falava assim, ué, mas o que é amor próprio? O que é ego? Isso tá parecendo mais ego do que, Uhum, entendeu? Isso tá acontecendo o tempo todo, de forma bem, a gente nem percebe, né? Ué, uhum. mas eu tô com vontade de conversar com a pessoa, eu preciso conversar com a pessoa, então eu preciso me expressar. Porque se algum momento não der certo, eu falo assim, poxa, eu tive essas conversas, mas a gente está Uhum. guardando tudo. E a gente É, está guardando tudo porque a gente não está sabendo onde a gente pode se expressar e nem com quem a gente pode se expressar. E aí a gente joga isso tudo uma bolsa só, né? Uma cesta uhum. só, tipo assim, não posso falar com ninguém. Não, existe aquelas pessoas que você vai poder construir uma energia, uma sinergia muito maior, né? Sim, sim, essa questão de energia é muito. Eu não tinha estudado tanto sobre como eu tenho estudado agora, e eu tenho replicado isso no consultório, e isso é muito real, sabe? A gente realmente cuidar, assim como a gente cuida do nosso corpo, cuidar da nossa mente, né? Outra coisa também, cuidar dos nossos pensamentos. O pensamento, a minha linha é a linha de terapia cognitivo-comportamental. Sim, resumindo, todo pensamento ele gera uma emoção. A gente não se comporta do nada. Antes da gente ter determinada atitude, a gente pensou, a gente sentiu. Então, o que que você tem pensado? O que que tem nutrido a sua mente? Então, a gente tem que tomar cuidado também com o que a gente pensa, O tá? que a gente vê na televisão. O que que a gente vê. Tem Lá em uma casa, aula. eu não vou falar de canais, mas lá em casa não tem mais televisão. Meu filho não sabe nem o que que é Globo, Record, não sabe. É muita violência, né? Por É quê? muita Porque isso violência. já. Assim, vou fazer outra pergunta para vocês. Se você assistir um filme aonde teve agressão, onde pai matou filho, onde tem essa. O que que isso gera dentro de você? Não é coisa boa. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente vê, com o que a gente escuta, porque isso vai gerar uma emoção, um sentimento, sabe? Isso é. A gente tem que nos guardar, nos proteger, tentar nos blindar mesmo disso. Tem um experimento. Teve uma universidade que fez um experimento. Eles mediram a A, imunoglobulina A, que é um hormônio das vias respiratórias. Uhum, E aí eles pegaram várias pessoas nessa universidade e tiraram sangue e mediram a quantidade dessa imunoglobulina, que é o IgA, né? E IgA, IgG, IgG. Eu acho que é da via respiratória. O Covid a gente faz IgG. Eu acho que aham, é IgG, IgA, alguma coisa assim. É um hormônio que aumenta ou diminui a sua imunidade, uhum. tá? E aí eles fizeram o experimento, tiraram o sangue e mediram. E aí eles levaram essas pessoas que eles tiraram o sangue para uma sala e colocaram para ver o filme da Madre Teresa de Calcutá fazendo os trabalhos voluntários religiosos dela, ajudando as pessoas carentes e tudo mais. E aí depois que eles terminaram de assistir esse filme, os cientistas pegaram essas pessoas, tiraram o sangue de novo e o IgA de todo mundo estava aumentado. Então, quando você vê coisas boas, vê pessoas fazendo bem e tudo, a sua imunidade, cientificamente comprovado, aumenta. Agora, pega você numa pandemia dessa que a gente está vivendo, aí vai ver
violência e não sei o quê. Não é que a gente tem que se abster do mundo, eu acho que não. A gente tem que saber, tem muita coisa, tragédia acontecendo, aquelas coisas no Afeganistão, aquelas coisas, são coisas tristes. Eu acho Sim, que a gente sim. sabe que está acontecendo, mas a gente trazer isso para dentro da nossa casa. A gente está precisando desenvolver um projeto digital, a gente está precisando desenvolver pesquisa, fazer um monte de coisa, um monte de ação, um monte de coisa técnica, montar uma página, fazer um lançamento, colocar uma meta no papel. Aí você senta Uhum. e o jornal ali tá tocando, o negócio tá fazendo. Cara, vai interferir diretamente na sua energia, na sua imunidade, na sua performance. Desliga esse troço um pouco. É. Para de ver, ou então vê lá no... Porque às vezes você tá igual. Meu pai assiste jornal. Papai assiste jornal. Eu vou lá para casa dele, eu fico maluca, porque ele almoça, vê jornal. É o hábito dele. Uhum. Eu não vou chegar lá e falar assim, desliga esse troço. Tem hora que eu falo assim, pai, coloca um pouquinho mais baixo. Entendeu? Mas a gente tem que entender que o que a gente vê, o que a gente consome, as pessoas que a gente se relaciona, são essas pessoas que vão alimentar ou não a nossa energia. A gente acorda e a gente tem um tanque de energia. E aí esse tanque, a gente tem que administrar esse tanque, né? Uhum. Só que às vezes também, o que acontece muito é que a gente tem que apagar os incêndios do dia a dia, né? Então, às vezes, você tá ali super bem, numa vibe maravilhosa, e acontece alguma coisa, ou chega alguém, ou vem alguma notícia, ou alguma outra coisa que aquilo gera um estresse ali, que não estava no Uhum. script do seu dia, deu uma Uhum. merda no trabalho, deu Uhum. pepino com alguém, alguém falou mal de você. E aí? Como é que lida, né? Como é que volta pro trilho? É. Isso pode acontecer, acontece, né, com todos nós. Quanto mais quem está exposto, assim, como você, como a galera aí, né, isso vem muito. Então, você criar ferramentas para te proteger. Existem ferramentas, existem técnicas para poder a gente se proteger, né? Então, assim, tem coisas que é inevitável, agora tem coisas que é evitável, tem coisas que você consegue evitar. Então, vamos deixar que, se acontecer algo, ok. Mas para que a gente, tem gente que busca, sabe? Que busca tragédia, que busca, tá sempre reclamando, tá sempre, sabe? Então, isso é ruim. Isso abaixa, isso dá um down na gente, sabe? É importante. Claro que vai ter dia que você vai estar. E aí você precisa se energizar. E o que você vai fazer? Então, você tem que buscar ferramentas que te ajudem. Lá em casa mesmo, meu marido, quando ele tá com a energia mais baixa, ele fala, amor, preciso ir na praia, preciso dar um mergulho, preciso ir na roça, Meditar. preciso meditar, preciso ter meu momento de respiração, de meditação. Então, ele já tem as ferramentas dele que vai energizar ele novamente. Então, é a gente buscar o que faz bem pra gente, né? E voltar. E também se respeitar. Vai ter dia que a gente tá mal, ok, tá tudo bem, tá tudo certo. Ninguém tá bem o tempo inteiro, ninguém tá feliz o tempo inteiro, E né? sabe uma coisa que cada dia que passa eu descubro que é uma das maiores fontes de energia para mim é contribuir para a energia do outro. Do outro. Rô, tem dia que você tá. Existe dois tipos de cansaço, né? Tem o cansaço da procrastinação, que você fica enrolando para fazer as coisas. E tem o cansaço da disciplina, que você trabalhou pra caramba, né? Foi Uhum. persistente, aquela coisa toda. E a gente vai ter que ser. A gente tem que escolher qual cansaço a gente vai sentir toda hora. Toda hora. Então, muitas vezes, até no nosso próprio trabalho, quando você está colocando o seu projeto, quando você ajuda as outras pessoas, quando você está com essa intenção, e até quando você coloca uma oferta, quando você está fazendo uma venda, você está ajudando alguém. Você está ajudando alguém. Uhum. Você está provendo uma solução, uma transformação para aquela pessoa.
colocando, às vezes, uma dor que a pessoa está sentindo há anos, você está trazendo uma solução. Então, isso é uma forma de você ajudar. Outra é você se mostrar presente na vida das pessoas. E às vezes isso eleva a nossa energia. Com toda certeza. Né? A gente ajudar, a gente está disposto a fazer o bem, sabe? Eu vejo aqui muito no consultório, né, com os adolescentes que estão com questões, com problemas, e as mães depois me mandam mensagem. Nossa, Roberto. Então, assim, isso não tem preço, isso te eleva, isso te motiva, isso, sabe, faz você, pô, tô no caminho certo. Isso é muito bom. Com amigas, sabe? Eu tenho muito isso dentro de mim, de querer, sabe? De querer ajudar, de querer se te ver bem, te ver feliz, te ver linda. Então, isso é algo que é meu combustível. Então, é a E gente às vezes, identificar o que é o nosso combustível, né? O que nos dá gás, né? O que nos motiva, o que nos faz, pô, eu tô no caminho certo, tô trilhando certo. e E às vezes uma coisa que acontece é, às vezes a gente se sente muito cansado. Eu acho que na maioria das vezes a gente está muito cansada, né? No ritmo que a maioria das pessoas estão tendo que desenvolver hoje as coisas. A gente Uhum. quase sempre está conversando com a pessoa, ela está exaurida, exausta, cansado, com umas demandas gigantes de coisas para fazer, né? E, e aí você vem com aquela coisa, mas onde é que eu vou enfiar? Mas eu ajudar quem aqui? Eu não consigo nem me ajudar. Mas às vezes a forma de você se ajudar é você servir alguém. Porque às vezes a gente fica assim, a fulano de tal não fala mais comigo, né? A gente tem essa mania, a gente fala assim, fulano de tal tá distante, não fala mais comigo, me abandonou, isso, aquilo. Mas e eu? Uhum. E eu? Quando é que eu peguei e mandei um áudio aqui? Há quanto tempo você não manda um áudio para Isso alguém? aí. Há quanto tempo você não manda um áudio para quem você gosta, para uma pessoa que foi importante na sua vida? Se você tá com energia baixa, faça esse exercício. Você tá exausto, acabado, um trapo, só o pó. Pegue seu celular aqui, ó, bota o dedinho aqui no áudio, manda um áudio para alguém. Fala, Uhum. menina, eu lembrei de você aqui, me viu Um uma beijo de coisa você. boa. Isso aí. Eu tô te mandando esse áudio, você saiba disso. Só pra você saber, você vai ver as respostas. Faz isso para 10 pessoas, você vai ver as respostas. Você vai ver o que vai acontecer com a sua energia. Você vai olhar assim, você vai falar assim, cara, que massa, que massa. E às vezes aquilo vai te dar um pouquinho mais de combustível no seu tanque, que estava Uhum. zerado. Entra uma fiapinha assim, ó. E aquilo te dá ânimo para você fazer, às vezes, uma coisa que você não tá. Então a gente tem que se mostrar presente primeiro antes de querer a presença. Isso é uma coisa que a gente precisa fazer e a gente esquece. A gente esquece de se comunicar, seja por aqui. Vamos usar isso aqui como ferramenta do bem, né? Porque o Uhum. WhatsApp a gente não fica falando que destrói a nossa concentração, que não sei o que Uhum. lá, o Instagram que destrói. Pega o Instagram de alguém, manda uma mensagem, manda alguma coisa, você vai ver. Então, isso é a construção de ciclo. Menina, quanto tempo que a gente não se fala, hein? Qualquer hora dessa, a gente podia sentar para tomar um café e jogar a conversa Isso fora. aí. E a gente tem mania de cobrar muito do outro, né? E aí é mais uma vez, é aquele limiar entre o amor próprio e o ego. Essa mulher não fala comigo há tanto tempo, Aham. essa amiga aí me abandonou. Uhum. Vamos, né? A gente tem que descer um pouco do pedestal do ego, Uhum. E dentro de trazer casa é a mesma simplicidade. coisa. Às vezes você tá dias sem conversar com seu parceiro, com sua parceira. Quebra isso. Às vezes a gente espera do outro. Quebra. Vai lá, Você tá toca. consciente, você tá Isso. consciente. Às vezes o outro não Não tá. está, Então por não quê? está. Por que Então, os se dois? você tá tendo a oportunidade de ter essa consciência agora, multiplica isso. Isso aí. Isso Eu, aí. eu sou eu sou muito eu falo com Deus, né, nas minhas conversas, a minha fé, cada um tem a sua fé. Eu falo assim, Deus, eu acho que eu sou um para-raio de gente maravilhosa. Eu sou um para-raio de gente maravilhosa. E eu reforço isso para mim todos os dias. Eu atraio pessoas maravilhosas para minha vida. Sempre. E, Porque e- você é maravilhosa. Porque não, você, então, mas você tem mas isso, entendeu? Você tem isso dentro de você, de querer ajudar, de querer, né?
isso é latente em você. Eu te conheço, Cris. Então, assim, Tem que isso volta partir, para você. Então, tem às que vezes tem que partir partir da da gente gente. primeiro. Às vezes a gente está se relacionando, às vezes a gente está dentro de um caos que a gente precisa sair desse caos. E a gente não tem força para sair. Então, assim, é o que você falou. Você tem uma fé, você tem... Peça e se movimente, sabe? Às vezes tem algo que está te entranhando, que tá te... Sabe? Que não deixa você... Eu já vivi isso. Com certeza vocês já viveram. Todo mundo já viveu. Então, a gente precisa mesmo ter força para sair e olhar de fora. E olhar, sabe? Sair desse ambiente e olhar. Falar, pô, o que tem de errado? O que eu posso fazer de diferente? Por que ele tá assim comigo? O que eu posso fazer para mudar? Se você tem a consciência, faça você. E aí você vai ver as mudanças surgirem. E você vai ver a mudança do outro. A felicidade, ela contagia. Então é Contagia. E importante. multiplica, né? É o que eu falo Multiplica. para a pessoa. Ó, E não se espere. você... E às vezes a gente espera, por exemplo, você posta uma foto. Isso eu tô falando porque provavelmente tem poucos adolescentes aqui, né? Não deve nem ter. Mas eu falando assim, isso vai para todos. Às vezes as adolescentes postam uma foto e elas querem curtidas, querem comentários. E às vezes a gente posta algo que a gente quer o reconhecimento, a gente quer que a pessoa... E vocês já perceberam que o que menos tem são pessoas que te elogiam? São pessoas que... Então, assim, é você estar bem consigo mesma. É você estar com energia boa, sabe? Não espere do outro. Faça você. Se o outro postar E, uma foto, comente. Fala, pô, você tá linda. Nossa, como é que você tá isso. bonita. Que cabelo lindo. É É um uma exercício, mudança. É né? um Enxergar exercício. coisas boas no outro, Isso. reconhecer, resgatar parte de você. Quer multiplicar a sua energia, quer multiplicar a sinergia com as pessoas, parta de você. Quanto tempo você não manda mensagem para um monte de gente? É, E hoje você tem ferramentas maravilhosas para te ajudar. Você tem o WhatsApp, você tem o é. Instagram. A gente pode usar olhar para essas ferramentas como um inibidor, como uma coisa que vai me atrapalhar, mas a gente também pode usar olhar para essas ferramentas como algo benéfico, que vai multiplicar a nossa energia. E teve uma Uhum. coisa que você falou, é a gente reconhecer aquilo que as ferramentas que ajudam a gente, né? A meditação mesmo, tem muita gente que gosta de meditar, né? Então, às vezes, você é uma pessoa que você precisa, às vezes, fazer uma meditação de 3 minutos. Uhum. Eu não, não tenho o hábito da meditação. O meu, a minha ferramenta, uma das maiores ferramentas, sabe qual é? Música. Música. E as minhas playlists que tipo de música você gosta? Música animada. Uhum. Pode ser Duas, qualquer trem. é dançar, é ir treinar. Tem gente que vai É se fazer energizar polichinelo. indo para academia. Identifique o que vai te levantar, o que vai te energizar. Identifique e faça. E Há quanto tempo, faça. às vezes, você está sem ter esse diálogo com você mesmo e fazer esse acordo de o que eu gosto? O que me faz bem? O que aumenta a minha energia? Qual que é o momento que eu vou, às vezes, me desligar um pouco desse caos inteiro e olhar para mim? Uhum. Para eu sair desse momentinho ainda melhor para voltar para minha guerra diária, né? Uhum. E uma coisa que eu costumo dizer muito, a gente, né, igual o papai, a companheira de luta, a gente está sempre vivendo uma guerra. É uma guerra diária que a gente vive na nossa vida. Só que eu gosto de remeter isso a uma guerra de prosperidade. Porque existem guerras que é ferro e fogo. Existem guerras onde alguém ganha e alguém perde. E quando você entende que você está construindo e vivendo e lutando uma guerra de prosperidade, isso eleva também a sua vibração. Uhum. E quando você está com a sua vibração em equilíbrio, quando você entende a sua vibração e traz ela para cima, é você que tem esse controle. A sua vibração está aqui, você pode pegar ela, puxar aquela aqui para baixo.
você pode pegar ela e botar ela aqui para cima. Você passa a entender a sua própria vibração. E é nessa vibração que você vai performar, que você vai ter visão para analisar uma métrica, para fazer um anúncio, para fazer uma página de vendas, para fazer um lançamento, para descrever seu avatar. Né? E é tudo um estado de consciência. A gente precisa resgatar a nossa presença para os nossos diálogos e acordos internos. Né, Rô? Agora eu vou ouvir a minha música. E o mundo tá acabando ali, o negócio tá pegando fogo, o trem tá tudo estribuchando, tá tudo, cara. Isso tudo aí. bem, daqui a pouco eu volto. Peraí. Deixa eu encher um pouco meu tanque aqui, porque vazou, secou. Isso aí. Uma merda que secou o tanque de energia. Isso aí. Exatamente. Eu falo, eu preciso de duas coisas muito simples para me energizar. É acordar e escutar um louvor, uma música, sabe? Que vai me, sabe? Que vai me levantar, vai me fazer bem. E treinar, fazer meu treino. São duas coisas que eu já acordo e você entende, pronto, sabe? Então, assim, a gente identificar e fazer. A gente precisa da ação, tá? Igual quando fala oração, vamos orar, oração. Não adianta você só orar, é ação. Então, a mesma coisa aqui, não adianta a gente só... Não, você tem que partir para ação, né? Não adianta só falar. Tem hora que a gente precisa ir para ação. É importante, né? Faz parte, você precisa. Isso tudo faz parte da nossa garra, tá, gente? Parece que não está relacionado, né? Mas garra é isso, é você trazer essas consciências, estado de consciência. E a gente estava conversando aqui, eu e a Rô, e a gente queria passar alguns exercícios para vocês aqui, né, desse nosso encontro. E eu acho que o primeiro exercício é você descrever quais os acordos que você vai fazer. Com quem? Então, quais os acordos que você vai fazer hoje? Quais as conversas difíceis e harmoniosas que você vai ter hoje? O que está dentro de você, sabe? Que está te angustiando, que você precisa... sabe? Não consigo nem falar. Então, se respeite, senta, escreva. Escreva. Isso. E de forma... Com quem você vai ter essas conversas? Com quem você vai ter essas conversas? Algumas pessoas vão ser conversas bem tranquilas. E com outras pessoas, que essas são as que a gente mais foge de ter conversa, às vezes é o seu parceiro, sua parceira, o seu filho, sua filha, vão ser aquelas conversas punk, conversas difíceis. Lembra? Com quem você vai ter conversas difíceis, mas harmoniosas. Não esquece do harmonioso, senão você chega lá armado. Não chega você armado, precisa não. Chega desarmado. Isso. Chega desarmado, partindo de você. Você tem o autocontrole. Você tem um estado de consciência e às vezes a pessoa não está nesse estado de consciência. Então você vai criar essa equilíbrio na energia do ambiente, cuidar do seu ambiente. Então, quem são as pessoas que você vai conversar? Um outro exercício maravilhoso, passa a mão no seu WhatsApp aí, ó. Manda, senta o dedo no áudio aqui com umas 10, 20 pessoas. De verdade, aquelas pessoas, você fala assim, essa pessoa, eu lembro dela, me dá uma coisa boa. Menina, lembrei de você que me deu uma coisa boa. Só queria te falar isso, que veio aqui, eu passei, eu quero te falar. E vai, obrigado aí. Massa. Que... Lembrou de um caso engraçado? Menino, tava aqui, eu tô morrendo de rir, que eu tô lembrando daquele caso. Que a gente caiu, não sei o que lá, não sei o que lá, que a gente se estribuchou lá no chão, não sei o que lá, não sei o que lá. Menino, então eu tô lembrando aqui daquele dia que você me ajudou. Obrigado, você me ajudou. Tem tanto tempo que a gente não se fala, mas me veio você aqui e eu quero te agradecer. Só tô passando pra te dar essa mensagem. Como é que você tá? E aí, qualquer coisa, vamos tomar um café? Onde tal? Não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Hábito. É o que a Rô falou. Gente, é tão gostoso receber uma mensagem bom demais. assim. Eu, quando fico o dia sem ver a Cris, sem ver... Tem várias amigas, eu mando mensagem, eu tô com saudade de você, é da minha mãe, eu do acho meu engraçado. pai. O Cleber morre de rir, que o Erasmo também, porque o homem não manda muita mensagem falando que tá com saudade, né? E o Erasmo, marido da Rô, ele manda, gente, é muito engraçado. Pô, cara,
Pô, tô com a saudade de você aí, pô. Vamos ser. Eu falei, gente, que homem que manda mensagem lá que tá com saudade. Mas tem que mandar também. Não E às vezes o é? cara não vai querer falar que tá com saudade. Vai. Fala outra Fala aí, coisa, meu carinho, amigo. como é que você tá? Isso aí. Vamos Vamos tomar sentar, vamos uma conversar, cerveja, vamos um tomar um suco, uma vinho, água. qualquer coisa, vamos tomar uma água. É isso aí. Ou simplesmente manda uma mensagem, fala, pô, cara, lembrei de você. Gente, isso é tão gostoso quando você recebe. Não tem E vai preço. ajudar tanto você. Você Às vai ver vezes que vai a sua mudar o dia exaustão da pessoa e vai mudar o seu também. Você pode ter certeza. Não vai mudar só o dia vai. da pessoa que você manda, vai mudar o seu. E que você passe a ser uma pessoa que desenvolva esse hábito. Ontem a gente falou muito, a gente tem que aprender a se apaixonar pelo nosso processo de vendas, pela construção dele, porque vender é você transformar a vida de alguém. Então se apaixone pelo processo de pesquisar. Ontem eu falei muito isso. Se apaixone pelo processo. Se apaixone pelo processo de se importar, de mandar mensagens, de conversar, de desabafar. Se apaixone pelo processo de desarmar alguém. Se apaixone pelo processo de equilibrar os ambientes. Mesmo que às vezes a sua energia vai ser sugada, mas você está em Uhum, estado de consciência, você uhum. entende que você serviu ali. E isso tudo, gente, reflete na nossa performance. Porque uma mente equilibrada, ela performa muito mais. Ela aprende, você está assistindo uma aula. Você, depois de mandar as mensagens dessa, você vai reter muito mais. E aí você está construindo a sua rede de apoio. É assim, parte da gente, é a nossa responsabilidade, são os nossos relacionamentos, são as nossas responsabilidades. Vamos Isso aí. conversar, mas vamos desarmar as pessoas, vamos colocar Uhum. energia leve nas pessoas, que isso tudo se multiplica, vira uma bola de neve de multiplicação. E aí você vai ver que, Rô, eu queria te agradecer por você estar se doando aqui pra gente Nossa, eu que agradeço. É e muito eu vi quando eu te gostoso. convidei, eu fiquei emocionado, o tanto que você ficou feliz. E você ficou animada com essa possibilidade. Cris, que delícia poder falar disso, né? A gente É poder bater muito esse papo gostoso. aqui. Você que é uma pessoa que emana luz, está aqui trazendo a sua experiência para tantas pessoas. E obrigado pela sua amizade e por você querer transformar as pessoas, ajudar as pessoas, assim como eu. A gente se conecta muito nisso. Muito. E, e você que está aqui ouvindo também, obrigado por você estar aqui. Gratidão, E adorei as mensagens, né? Muito, muito, é muito muito. Só gostoso. gratidão. E, ó, não esqueçam de fazer os exercícios, os acordos com seu filho, com esposa, com marido, com mãe, com amigo. Sai fazendo. Sai fazendo. Tem nada melhor do que fazer acordo. Ficar bom. Você não quer ficar bom em vender, você não quer ficar bom em faturar, você não quer ficar bom nisso, daquilo, aquilo. Fica bom em fazer acordos. Fica bom em desarmar as pessoas, em equalizar a energia. Isso tudo vai multiplicar. Você vai entrar num ciclo de abundância gigantesco na sua vida, que você não faz ideia nem que existe. Obrigado mais uma A gente vez. doa o que a gente tem. Então, se a gente tem amor, doa, que isso vai voltar para você de forma multiplicada. É É muito bom bom, né? É demais fazer viciante o bem, que multiplicar. vocês se viciem em construir essa energia, força, garra na luta, que a gente sabe que não é fácil. Não é Com fácil. certeza. Pega o seu trapo, que às vezes você vai estar o pó e joga isso daí, transforma isso numa energia boa e vamos para frente. E sempre, como eu gosto de falar, olha sempre para cima, para o céu e para frente. Não olha para baixo, para o chão, para o buraco e para trás. Para trás, a gente só dá uma olhadinha de vez em quando para a gente pegar uma experiência ali de uma coisa, um aprendizado. Olha para cima, é onde está o sol, a lua, Deus. Olha para cima e para frente. E Pra segue a frente. sua vida. Segue a Isso sua aí. vida com energia boa. Obrigada, Rô. Ó, vou trazer você Obrigado, aqui mais vezes, obrigado. hein? Beijo, Obrigado, pessoal. gente. Tchau, Um tchau. abraço.